Boa noite. Hoje é o Dia Mundial da Energia, um dia para nos sensibilizar, para que devemos otimizar o mais possível o uso da energia, baixar nas emissões de dióxido de carbono e também, sempre que possível, usando fontes renováveis para gerar a nossa energia. Na mobilidade, os veículos elétricos são os que mais minimizam o uso da energia e que possibilitam que a sua utilização seja com energia sem emissões. Por isso, a Tertúlia Elétrica de hoje irá discutir o componente que armazena energia num veículo elétrico, que é a bateria. A nossa convidada de hoje é a professora Helena Braga. A professora é licenciada em Física do Estado Sólido e Ciências dos Materiais na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. É doutorada em Engenharia Metalúrgica e dos Materiais na FEUP, Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, onde leciona e é diretora do Departamento de Engenharia Física. É Senior Research Fellow na Universidade do Texas, em Austin, no The Materials Institute, onde trabalha em colaboração com o professor John B. Goodenough, que junto com outros colegas venceu o Prémio Nobel da Química de 2019. As áreas de atividade científica experimental e teórica, onde trabalha, são dos materiais para armazenamento de energia, nomeadamente eletrólitos sólidos, eletrólitos vítreos, eletrólitos ferroelétricos, baterias de lítio e sódios metálicos, materiais para armazenamento e recolha de energia. Queria começar por agradecer à professora Helena Braga o convite, por ter aceitado o nosso convite para estar nesta tertúlia. Eu sei que a professora que trabalha no Texas e em Portugal vai partilhando os dois locais, mas neste momento penso que esteja em Portugal. Como é que foi a vida e o trabalho na faculdade durante estes tempos? Conseguiu prosseguir o trabalho de investigação? Muito boa noite. Em primeiro lugar, é um gosto estar aqui, especialmente no Dia Mundial da Energia. E obrigada por me terem convidado, Manuel e Pedro. Portanto, em relação à sua pergunta, sim, efetivamente nós temos muito que escrever quando estamos em casa. E já acontecia que muitas vezes tinha que vir para casa para conseguir concentrar-me e escrever. Tanto além de termos que preparar aulas, porque as tivemos que preparar online, tivemos muitas questões que tivemos que enfrentar por vir para casa durante esta quarentena. Mas em relação à investigação, a investigação é até mesmo aquilo que não parou, porque a investigação, houve uma série de projetos para escrever durante este tempo, há artigos para escrever, portanto a investigação é algo que pode continuar durante um tempo. Claro que nós como investigadores experimentalistas temos que ir para o laboratório a certa altura, mas como tínhamos muita investigação que ainda não tínhamos conseguido analisar e reportar sobre, foi uma boa altura para fazer isso, e se calhar não consegui fazer nem de perto nem de longe o que gostaria de fazer, que gostaria de ter feito neste tempo. Claro. Pronto. Esta pandemia mostrou como seria um mundo só com veículos elétricos, porque com o confinamento as pessoas acabaram por não usar os seus veículos, ficaram em casa e as cidades ficaram muito mais limpas. E mostraram a importância da transição para uma mobilidade limpa. Assim pensamos que nós temos que tornar os veículos elétricos ainda mais atrativos para acelerar essa transição. Nós achamos que eles atualmente são melhores que os veículos a combustão interna em praticamente todas as métricas. São mais eficientes, a eficiência do motor elétrico e da eletrónica de potência é acima de 90%, o que compara com 20% a 30% num veículo a combustão. Por causa disso, são mais económicos. Um litro de gasolina tem 9,5 kWh e um carro de gasolina faz com essa energia a volta de 15 km. Um carro elétrico com a mesma energia faz mais de 50 km, portanto é mais do triplo da distância com a mesma energia base. Isso significa que depois o custo será muito menor. O custo de 100 km num carro elétrico é na volta de 2 euros e um custo num carro a combustão é na volta de 9, 10 euros. Isto também, outra vantagem é a condução, que é muito superior também, porque sabemos que os motores elétricos têm um binário e potência perfeitas praticamente, o binário é instantâneo. Como tem binário a 0 rotações por minuto, não necessitam de caixa de velocidades, nem de embreagem, e a resposta do acelerador é imediata. E em cima disto tudo, não tem emissões locais de poluentes.
Mas desde os primeiros veículos elétricos que se percebeu que o único componente que de alguma maneira limita a sua performance é a bateria. Desde já porque tem um volume e um peso consideráveis. Para os 9,5 kWh de energia de um litro de gasolina são precisos à volta de 30 litros de bateria. A carga ainda é lenta, meia hora para carregar 80%, pronto, compara com 5 minutos num depósito. Tem alguma degradação da capacidade ao longo do tempo. Quando o carro é novo, o carro tem uma autonomia, mas ao longo do tempo vai progressivamente baixando. E, em cima disto tudo, o preço, que ainda é significativo e torna menos atrativos os veículos elétricos na compra. A minha questão era se a professora concorda com esta visão, em que a bateria é onde é necessário que haja mais evolução e investigação para melhorar a performance dos veículos elétricos, e se a investigação em baterias aumentou com o aparecimento da mobilidade elétrica. E achas também se ela será gradual, como tem sido, ou se teremos algum salto nas características das baterias nos próximos tempos? Manel, deixa-me que lhe dê um elogio. Eu acho que devia estar aqui a tomar apontamentos de todas as coisas que disse, porque são muito bons para introduzir, por exemplo, um artigo ou para introduzir um projeto. Sem dúvida. As baterias são o ponto fraco, ou o ponto mais fraco, mas também um dos pontos que faz com que se possam usar, que se possa ter um automóvel elétrico, não é? Claro. Portanto, é fundamental. Quanto à evolução das baterias, eu acho que elas vão evoluir muito. Eu, aliás, acho que elas vão continuar a ser chamadas baterias, mas já vão deixar de ser baterias. E passo a explicar-me. Neste momento, uma bateria só explora a parte química da bateria, portanto, do aparelho de armazenamento de energia. Quando começarmos a utilizar a parte física, portanto, a parte de condensador, que utilizamos nos condensadores, portanto, quando utilizarmos os dois em conjunto, vamos potenciar ambos, portanto, todo vai ser melhor do que as partes, e vamos ter muito mais, um ciclo de vida muito mais elevado, como o dos condensadores, e vamos ter uma carga e uma descarga mais, a possibilidade de ter uma carga e uma descarga mais rápidas. Portanto, isso nós achamos que vamos conseguir, por exemplo, alterando o eletrólito de um eletrólito líquido ou mesmo de um eletrólito sólido normal, que é um dielétrico, que é um material isolador, para um material ferroelétrico. O que é que isso significa? Que é um material que espontaneamente se polariza. Ou seja, é como se fosse um ímã da parte elétrica, não da parte magnética. Portanto, é um material que fica fica alinhado tem dipolos, como se todos nós conhecemos a água. A água é uma molécula, sim, exato, é polar. Ela tem uma zona mais positiva, que é a zona onde estão os dois hidrogénios, e uma zona mais negativa, que é a zona onde está o oxigênio, que é o que aquece no micro-ondas, não é? No micro-ondas ela anda como se estivesse num balancé e aquece porque lhe é conferida mais energia cinética. Aqui, um ferroelétrico é um material que consegue alinhar esses dipolos, portanto, uns alinhados, aliás, como tinha no desenho que anuncia esta tertúlia, portanto, os dipolos conseguem-se alinhar espontaneamente, ou seja, não é preciso fornecer-lhes energia. A energia térmica é que é responsável por esse alinhamento, abaixo de um ponto chamado ponto de Curie. Portanto, quando nós começarmos a aproveitar essa energia, nós podemos manter condensadores nas interfaces dos elétrodos e, portanto, podemos ter a parte química das reações e a parte física desses condensadores que naturalmente se formam.
Portanto, existe uma sinergia... Essa é a nossa visão, exato, essa é a nossa visão de futuro para as baterias, mas muito possivelmente vão continuar a ser chamadas de baterias como continua a chamar Quispo e continua a chamar Gillette por causa disso. Não vale, mas em verdade eu acho que elas não vão ser só a parte química, a bateria implica eletroquímica, mas vai ser mais eletrostática do que eletroquímica. Muito bem. Falando um pouco sobre como funciona uma bateria, sabemos que tem 2 elétrodos, não é? O ánodo, que é o polo negativo, e o cátodo, o polo positivo, o elétrodo positivo. E mais um eletródo quando circulam os íons. A professora consegue explicar um pouco como é que numa bateria convencional circulam os íons e os eletrões? Como é que é o processo? Portanto, qualquer bateria ou mesmo qualquer condensador tem um elétrodo negativo e um positivo. Eu chamo-lhe negativo e positivo e passo a explicar porquê. Porque é que não chamo ánodo ao elétrodo negativo e cátodo ao elétrodo positivo? Porque como estas baterias são recarregáveis, ou seja, são chamadas secundárias, quando eu carrego, o que era ánodo passa a ser cátodo e vice-versa. Por isso chamamos elétrodo positivo e negativo. Porque nisso elas mantêm-se sempre ao longo da carga e da descarga, como sendo um que está a uma energia mais alta, que neste caso, em comparação com a energia do vazio, é o elétrodo negativo que está a uma mais alta energia, ou seja, tem chamada energia potencial menos negativa, e o elétrodo positivo tem uma energia potencial mais negativa. E o que é que isso significa? É a mesma coisa que ter os 2 elétrodos, um em cima, como se estivéssemos numa montanha e viéssemos de cima da montanha para baixo, rolando, pura e simplesmente, ou deslizando, e transformando a energia potencial que temos por estar no cimo da montanha em energia cinética. Aqui, como há um desfazamento, há uma diferença de energias, que é a diferença de potencial da bateria entre os 2 elétrodos, os eletrões têm tendência a compensar essa diferença de energia. Portanto, eles vão do elétron negativo, que está a mais alta energia, para o elétrodo positivo, durante a reação natural, espontânea, que é a descarga. Porquê que eles vão por fora? Porquê que eles escolhem? Porque os eletrões são como nós, usam a lei do menor esforço. Mais fácil. Exato. Porquê que eles vão pelo circuito externo? E nós queremos que eles vão pelo circuito externo, pelo circuito que vai fornecer energia ao seu carro. No entretanto, enquanto eles passam pelo circuito do seu automóvel, nós queremos que isso aconteça, não queremos que eles passem pelo interior da bateria. Porquê que isso acontece? Porque no interior da bateria há um elemento chamado eletrólito, que é um isolador. E quanto melhor isolador for, menos eletrões vão passar. Ou seja, um isolador é aquele que não deixa passar eletrões. Mas deixa passar os íons. Mas deixa passar os íons. Isso já é a parte seguinte. Portanto, os eletrões querem ir pelo caminho mais fácil, como nós, não é? Portanto, vão pelo caminho externo, pelos fios de condutores, né, que normalmente são ou de cobre ou até de alumínio, portanto, vão pelo caminho mais fácil e vão fornecer energia ao automóvel, ao telemóvel, ao que for. Portanto, isso é o que queremos que aconteça. Dentro da bateria, o que queremos que aconteça é que não vão eletrões por dentro, porque senão temos um curto-circuito, temos a chamada explosão que já todos nós vimos, os computadores a explodir, né? Aquelas imagens muito interessantes e às vezes dramáticas dos computadores a explodir. Isso não queremos que aconteça, e também posso dizer como é que isso acontece. E queremos que os íons, portanto, os íons de lítio ou de sódio, conforme o tipo de bateria, mas neste caso na bateria de íon lítio são os íons venham na descarga do elétrodo negativo para o elétrodo positivo. Então, no elétrodo positivo, que na descarga podemos chamar cátodo, no elétrodo positivo juntam-se
os eletrões que vêm por fora do circuito externo e os íons que vêm pelo eletrólico. Íons positivos, nesse caso, positivos, então, para compensar. Exatamente, eles juntam-se no cátodo ou no elétrodo positivo, no cátodo na descarga, e reagem, vão difundir, vão reagir com o material do cátodo. Ou, pura e simplesmente, vão ser inseridos, quando já sob a forma de lítio, normalmente, já inseridos e entre essas prateleiras que vocês veem na apresentação, no slide da apresentação, nessas prateleiras vão ser inseridos o lítio já como em que o eletrão que veio de fora já reduziu o lítio mais, portanto tornou o lítio zero, lítio normal. Neutro. Neutro. E então esse lítio é difundido para dentro da superfície dos pós, que normalmente são pós do cátodo. Essas prateleiras, o que é que significam? Não é que nós tenhamos prateleiras nem sequer camadas de material, não. Essas prateleiras significam que a estrutura cristalina do material, ou seja, a maneira como os átomos se arranjam no material, é uma maneira ordenada, por isso é que se chama cristal, e a estrutura cristalina permite que os íons, que os lítios se arranjem dentro das prateleiras, como se tivéssemos um plano de eletrões, a seguir temos um plano de lítios e outro plano um plano de átomos, o plano de lítio. Sim. E outro plano de átomos que constituem o cátodo. Portanto, quer dizer que há um espaço suficiente entre esses planos para acumular a inserção desse lítio. Portanto, isso é como funciona na descarga. Na carga é ao contrário. Né? Na carga os íons vão para o elétron negativo. E os elétrons os íons vão para o elétron negativo e os eletrões também vão para o elétron negativo. Mas como não é natural porque reparem, lembrem-se que o elétron negativo estava a uma mais alta energia e, portanto, é a mesma coisa que nós subirmos a montanha, temos que comer muita broa, como se costuma dizer, ou ir de carro até lá em cima e depois descer a pé. Portanto, subir... Tem que ser empurrados, digamos. Exatamente, temos que ser empurrados. Portanto, há um consumo de energia extra para carregar. Neste caso, temos que pôr o nosso carro a carregar não são bombas agora, como é carregadores, nos chargers. E a professora acha que ainda há margem para, nessas baterias, haver mais evolução? Sei que tem-se alterado o mix de metais que existe no elétrodo positivo. Acha que ainda há alguma margem para elas aumentarem a sua densidade energética? Sou muito cética em relação a isso, porque há uma quantidade, há um valor teórico para o máximo da capacidade que uma reação pode fornecer. Portanto, eu não posso pôr um número aleatório de íons dentro do cátodo. E também não posso pôr um número aleatório de íons dentro da grafite. Normalmente, muitas vezes, nestas baterias de íon lítio, o elétron negativo é grafite. E eu não posso pôr lá um número aleatório de lítios. Eu ponho um lítio para cada 6 carbonos, por exemplo. Há um limite, ok. Há um limite. E por isso, quem manda é aquele que tem menor limite. Né? Quer dizer, quando o máximo de um dos elementos da bateria é atingido, já não adianta, né? Já não podemos carregar mais. Ou descarregar. Portanto, quem manda é aquele que tem menor capacidade. É o elemento que tem menor capacidade. E esse limite teórico pode-se calcular para cada material. Eu sei, estamos sempre a fazer esse cálculo. Sim. E já nesta altura estamos muito próximos, em maior parte dos materiais, dos limites teóricos. Portanto, das duas uma, ou se encontram materiais que têm uma capacidade muito, muito mais elevada, o que eu acho que é difícil,
porque já têm sido muito estudados os elementos, e agora há também as ferramentas de cálculo ab início e permitem encontrar até materiais que não tinham sido testados antes. E, portanto, acho que não vão ser encontrados muitos materiais, porque eles têm que ter determinadas... há muitos parâmetros que eles têm que ser... que têm que verificar. E por isso que portanto, nós as baterias já os incrementos, os melhoramentos que fazemos nas baterias são, como eu digo, acrescentar vírgulas ao que já está escrito. Quer dizer, é uma coisinha mínima já ao nível da engenharia, porque se conseguiu otimizar a interface, ou porque se pôs fez-se um pacote que era mais leve, ou porque se fez um aditivo que me permitia melhor, que não se formasse tanta uma nova fase à superfície dos elétrons. Portanto, este tipo de transformações são já umas transformações pequenas, não mudam o panorama. Então, numa bateria com eletrólito de vítreo, o que vem aumentar a capacidade energética é a parte capacitiva? Há vários pontos aí. Para já, quando nós utilizamos um eletrólito de vidro, um eletrólito sólido, podemos utilizar lítio metálico, por exemplo. Um lítio é um metal alcalino. Portanto, podemos utilizar o lítio em vez de utilizar a grafite. Enquanto a grafite tem uma capacidade de 370 mAh por grama, a teórica, o lítio tem 3.800 e tal. Portanto, a diferença é que podemos consideravelmente melhorar logo aí. O problema passa a estar do outro lado, então? Não, normalmente quem manda é o cátodo, mas, por exemplo, se utilizar, sim, sempre porque normalmente o cátodo tem menor capacidade, mas há cátodos, por exemplo, como o enxofre, que permitem, que têm 1600, acho eu, 1600 e tal, não tenho esse número de cor, e não me levem a mal, mas acho que é por volta disso, e portanto o que acontece é que se pusermos o enxofre, que não pode, que com a grafite, era a grafite que mandava, não é? Era a grafite que ia limitar a capacidade, que tinha 370, se pusermos o enxofre com o lítio, aí já é o enxofre que está a limitar e aumentou consideravelmente a capacidade da bateria. Essa possibilidade de usar o lítio metálico é porque, como é sólido o eletrólito, não permite que se formem dendrites de Muito bem, Manuel. Eu acho que se for meu aluno já tenho... já estou aqui a dar umas notas. Deve ser defeito de profissão. Sim, exatamente. As tais dendrites. Mas antes disso, eu já vou falar das dendrites, mas antes disso, portanto, essa é uma coisa. Outra coisa, no nosso caso, é como temos o vidro é um ferroelétrico, podemos também fazer outro tipo de arquiteturas e aproveitar a parte eletrostática, que pode chegar a duplicar a capacidade de armazenamento de um cátodo tradicional. Portanto, agora, em relação às dendrites, exatamente, porque que podemos pôr lítio e com um eletrólito líquido ou gel normal, os que existem nas baterias de íon lítio, não podemos usar lítio. Aliás, as primeiras experiências foram feitas com lítio e um eletrólito líquido. O Stanley... O Whittingham, que ganhou o prémio Nobel, e ele fez explodir várias vezes as suas baterias, porque ele estava a usar exatamente nas primeiras experiências que fez, antes até do Good Enough,
usar lítio e com eletrólito líquido. Portanto, porquê que isso não pode acontecer? Porque, quando temos o lítio, ao depositar quando os ciclos de descarga e de carga, quando estamos a carregar, estamos a depositar lítio sobre o lítio, ou seja, quando os íons de lítio na carga se movem em direção ao elétrodo negativo, ou o ânodo, que se neste caso for de lítio metálico, é lítio, né? Eles vão depositar-se sobre o lítio que já existe, vão fazer uma nova camada de lítio, vão se combinar com os eletrões e fazer uma nova camada de lítio. Agora imaginemos que essa camada de lítio que se forma não é uma camada regular, não é uma camada fininha assim só com homogénea. Uniforme. É uniforme, exatamente. É uma camada que nos sítios vai ser 3 dimensões, como se fosse um feto. Acho que toda a gente já viu um feto, tem aquelas folhagens que em verdade é um fratal, exatamente, muito bem. É um fratal. Porquê? Porque as partes pequenas repetem o padrão grande e nós vamos sempre encontrando nas partes pequenas o padrão grande, isso é o que define um fratal. E esse fratal tem umas pontas aguçadas, não é? Se o nosso feto fosse de metal, a última ponta que normalmente enrola seria uma ponta aguçada por causa da consistência do metal. E, portanto, se formos formando esses fratais, esses fetos ou essas espadas, elas vão se formando e têm a capacidade de furar o separador, que no eletrólito com um eletrodo líquido temos que ter um separador para que os elétrons não entrem em contacto físico e não tenhamos um curto-circuito. Portanto, por isso temos um separador e o que pode acontecer é que essas dendrites se vão formando e furem o separador. Quando isso acontece, temos um curto-circuito, ou seja, em relação ao que estávamos a dizer no início deste programa, quando isso acontece, os eletrões vão dizer assim, sim, eu tenho aqui um caminho que é metálico e que é muito mais curto e mais fácil, eu vou por este caminho. E então todos os eletrões, em vez de ir por fora, vão por esse caminho, porque por fora tinham resistências do automóvel, as resistências do telemóvel, etc. Eles querem ir, vão por esse caminho. E quando vão por esse caminho, pelo efeito de Joule, porque a corrente vai ser muito elevada, pelo efeito de Joule, vamos ter um aquecimento da bateria. E o que é que vai acontecer? Como estes cátodos, falamos há bocado, normalmente contêm oxigênio, quando esses cátodos aquecem, vão libertar oxigênio. Nós já sabemos que calor, oxigênio e um líquido inflamável, como é o eletrólito, isso é a receita para o desastre, ou seja, para a explosão. Para a explosão, pois. Portanto, é por isso que não podemos utilizar lítio e por isso que temos que ter muito cuidado com a grafite, porque quando carregamos rapidamente, e agora é um conselho para quem nos está a ouvir, para não carregar rapidamente se não tiver confiança no seu Battery Management System, no seu BMS. Porque se carregamos muito depressa um elétrodo de grafite, vão-se formar as tais dendrites à superfície do elétrodo, em vez dos íons, em vez de entrarem para essas outras prateleiras, eles vão ficar acumulados à superfície e vão formar dendrites. Como se não tivessem tempo para entrar no sítio certo. Exatamente, não é? Como se não tivessem tempo para difundir. Não é como se... É mesmo exatamente isso que acontece. Não têm tempo para se difundir para o interior neste caso da grafite. Muito bem. Vamos agora fazer uma pequena perspectiva histórica da evolução das baterias. As primeiras baterias, como sabemos, eram não recarregáveis. Sim, primárias, sim. Primárias, exatamente. O registro mais antigo que temos é da antiga bateria de Bagdade,
pensa-se que não está comprovado que de facto fosse a bateria, porque não há registros históricos, mas que podia ter sido usada para anodizar metais, tornando-os mais duráveis e apelativos. Mas nos tempos modernos, no início do século XIX, é aí que apareceu a primeira pilha de Volta, não é? De Alexandre Volta, que deu o nome à própria unidade, ou a Volt, que é a unidade de tensão. Exatamente. Essa tal unidade foi definida na pilha de Daniel, é que o valor exato do Volt era a tensão normal de uma pilha de Daniel. É correto, não é? Sim, exatamente. Portanto, em primeiro lugar, a bateria de Bagdá, e eu quero pensar que existiu e que tinha lá vinagre dentro, por exemplo, porque só é preciso um ácido, por exemplo, e que surgiu por acaso, não é? Vamos imaginar que tínhamos o vinho naquela altura e que aconteceu que se tornou vinagre e que depois se meteram dois metais de diferentes nessa bateria, e se verificou que entre esses dois metais até podia ter acontecido uma chispa e entre esses dois metais. Eu acho que isso é perfeitamente possível, lá está. Esses dois metais diferentes, como são diferentes, têm uma energia potencial diferente e, portanto, querem igualar, é como o sistema de vasos comunicantes que nós conhecemos. Só que aqui são vasos comunicantes elétricos, portanto, eles querem igualar o potencial eletroquímico e para isso têm que circular eletrões. Ou também há outras maneiras de fazer igualar, é formando uns condensadores nanométricos ou dentro entre as superfícies. Mas a transferência de eletrões é normalmente o que acontece e o que se aproveita para transferência de energia. Portanto, isso não me custa nada pensar que aconteceu isso na antiguidade por mero acaso, aliás, como quase todas as descobertas aconteceram por mero acaso. Aliás, a de Volta também tem as suas componentes de mero acaso, como tem o condensador de Leiden, que também chamam-lhe outra coisa, não lhe chamam condensador, mas também foi um dos precursores da bateria. E os princípios de funcionamento é um condensador mesmo, portanto, também não se sabia como é que funcionava, mas naquela altura, na Europa, a internet e a televisão e tudo, as tertúlias naquela altura eram a ciência. E estavam ligadas à ciência, e portanto as pessoas estavam em vários sítios da Europa, descobriam, porque a Europa nesta altura estava muito desperta para a ciência, não é? Com positivismo e tudo, portanto descobriam nesta altura várias características da matéria. Por exemplo, Faraday foi ver Sir Humphrey Davy fazer experiências elétricas num teatro. Portanto, faziam-se estas experiências nos teatros. E, aliás, Mary Shelley, a que fez Frankenstein, que escreveu Frankenstein, é uma mulher que escreveu Frankenstein, também foi porque ela foi a este tipo de espetáculos que havia de ciência nesta altura. Nesta altura, isto era aquilo em que uma parte das pessoas estavam interessadas, as que tinham possibilidade, não é? Há sempre quem nem sequer tenha que comer, mas portanto, as que tinham possibilidade era assim que se divertiam. Aliás, Sir Humphrey Davy usou pós de riso, demasiados pós de riso, porque não sabia qual era o efeito naquela altura, e eram substâncias que não só eram aditivas, como depois acabaram por o matar. Mas pronto, por exemplo, mas foi um despertar nessa altura de novas, e Volta também teve uma grande questão com Galvani,
e na altura Galvani foi completamente derrotado, e depois mais tarde verificou-se que Galvani também tinha a sua razão. Os processos galvânicos. Exatamente, aliás, o galvanómetro vem de Galvani, e ele fazia experiências com as rãs e a eletricidade do corpo, etc. Portanto, ele morreu completamente desgraçado, como se costuma dizer, numa competição com volta, e eles eram os dois italianos, e foram ambos importantes, não é? Às vezes a ciência, a arte, etc., são cruéis, e realmente só descobrimos depois da morte do artista que realmente ele tinha razão, e aqui foi um dos casos. O Galvani não teve uma vida muito feliz, mas Faraday é por excelência uma pessoa que só teve a 3ª classe e estudada em casa pela sua mãe, e mudou pura e simplesmente o mundo da ciência. O mundo da física foi mudado por Faraday. E depois foi por Maxwell Boltzmann que escreveu as equações para Faraday, das experiências de Faraday. E viram-se uma vez o quê? É muito interessante, realmente, a história da ciência. Há uns programas, documentários da BBC, daquele, como é que ele se chama? Agora vamos esquecer do nome. Eu acho que ele é de origem iraniana. Kali. Então não é esse. Okay. E ele é professor de física em Inglaterra, e os programas que faz sobre a história por exemplo, do eletromagnetismo, história da eletricidade, são pura e simplesmente fabulosos. Sobre mecânica quântica, eu aconselho toda a gente a ver esses programas, porque acho que vão gostar. As experiências que se faziam com ouro, por exemplo, folhas de ouro naquela altura, em que se carregava, lá está a parte eletrostática, se carregava a superfície do corpo, e depois se fazia atrair, em vez de ser o papel, a experiência do papel com a caneta, era com as mãos a atrair folhas de ouro. E isso era uma experiência que se fazia, lá está, no tal teatro ou nas tertúlias das pessoas que tinham possibilidades na altura de atender a esses espetáculos. Portanto, havia houve um grande avanço da ciência nessa altura. E as baterias de íons de lítio surgiram em 85 por Akira Yoshino, baseado num trabalho prévio do John Goodenough e Stanley Whittingham, que ganharam os três o Prémio Nobel da Física do ano passado, não é? Sim. Da Química, quer dizer, sim. E que a professora teve a honra de anunciar ao professor John Goodenough. Sim, é? Sim, e também tive a honra de estar com os três no Nobel. Eu estive em todas as cerimónias do Nobel, nos ensaios, na semana toda. Portanto, o que aconteceu foi que o Stanley Whittingham começou a fazer essas tais experiências com o lítio e com titânio, acho eu, e enxofre, e cátodos de titânio, acho eu, e enxofre. Começou a fazer essas experiências. Depois o John Goodenough, acho que soube numa conferência que ele estava a fazer essas experiências, e começou a pensar na olivina, que são minerais, se não conseguia descarregar o lítio que já existia, que já existe no composto estável, e depois o conseguiria inserir outra vez. Portanto, no fundo, corresponde a tirar o lítio das estantes, e que já está inicialmente nas estantes, tirar os livros das estantes, ou o lítio das estantes, pô-lo fora, não é? Para limpar as estantes, e voltar a inseri-lo, portanto, tirá-lo quando está a fazer o carregamento e voltar a inseri-lo quando está a fazer a descarga. Mas isso o que é que implicava? Se à partida já se tinha o lítio nessas estantes, portanto, porque é o composto estável, não se conseguia preparar o composto instável, então
então a bateria era feita descarregada, ou seja, eu já, quando ponho, já tenho o lítio no cátodo. E, portanto, nessas baterias, que são as que hoje toda a gente usa, tem que se primeiro carregar, que é para depois descarregar, ou seja, tem que se tirar o lítio que já à partida naturalmente existe na olivina, neste caso, e carregar. Portanto, as baterias eram feitas descarregadas, e isso foi uma ideia do Goodenough, segundo ele me disse. E eu estou aqui a dar-vos o testemunho do testemunho que me deram a mim. E ninguém queria usar, diziam, para que não há nenhuma indústria vai querer uma bateria que tenha que ser carregada inicialmente. E, portanto, houve um grande ceticismo e demorou muito tempo até que a Sony pegasse 10 anos, pois. Sim, eu acho que foi mais. Até que a Sony pegasse nesse conceito. E no primeiro cátodo que ele estudou, tinha lítio, cobalto e oxigênio. Depois, o trabalho de Yoshino foi o da grafite, porque lá está, como o trabalho do Whittingham levava a crer que não podíamos usar o lítio, não é? E não podíamos com o eletrólito líquido, então havia que utilizar um elétrodo negativo que fosse mais seguro. E aí surgiu o trabalho do Yoshino, que foi com a grafite, e lá está, e estudar a inserção do lítio na grafite. Pronto, e foi por isso que eles ganharam os 3 o Nobel da Química de 2019. E eu suponho que eles fizessem investigação em células muito pequenas, tal como hoje em dia a professora faz, em células moedas mesmo pequenas. Nós sabemos que entre a investigação de base e a industrialização, que normalmente demora 10 anos, pode demorar menos ou mais, mas pode demorar bastante tempo. Sei que a professora também não nos pode dar detalhes sobre esse processo. Mas existe alguma timeline para a entrada em comercialização dessas baterias? Tem alguma ideia? Não posso dar informação sobre isso. Não posso mesmo, não posso. Não é que não queira, mas não posso. Pronto, vamos falar das baterias de botão. Sim, porquê que começamos com algo pequeno? Porque estamos a reduzir as variáveis, não é? Em toda a ciência se tem o chamado controle, ou se pretende ter, não é? Quanto menos variáveis tivermos, se só tivéssemos uma variável, mais fácil seria tirar conclusões. Aqui, nas baterias, eu pelo menos tenho que ter 3 materiais diferentes. E, portanto, já tenho variáveis que chegam. Portanto, se eu ainda ponho o fator geométrico e o contacto, e quanto maior for a bateria, mais difícil é fazer o contacto, mais difícil é encontrar os equipamentos para as fechar, mais se gasta com experiências que são falhanças, porque normalmente as experiências são falhanças, e, portanto, que temos que tornar a ciência, a investigação mais rentável possível, e temos que ter controle sobre as experiências. Isso é o fundamental. Os físicos normalmente o que fazem é estudar tudo numa esfera, porque a esfera não tem arestas, não é? E não tem e, portanto, tudo se torna um ponto material, é o que nós chamamos o ponto material, nem sequer lhe atribuímos peso, nem volume, nem forma, é uma esferinha, mas é uma esferinha minúscula. Nós gostamos de estudar assim, portanto, mas isso não é porque somos estranhos, é mesmo para diminuir o número de variáveis e começar por estudar o fenómeno da maneira mais simples possível para ir crescendo a complexidade.
aqui acontece a mesma coisa. Temos que primeiro estudar os conceitos na bateria de botão e depois se vão desenvolvendo, escalando. Mas nós já fizemos baterias muito maiores do que só o botão. Mas com outras arquiteturas que não são propriamente do lítio também já fizemos, mas especialmente com outras arquiteturas que nem sequer contêm lítio metal. Sim, já fizemos grandes baterias. Falando das características... E baterias grandes. Falando das características das baterias de eletrodo sólido, das perguntas que são mais interessantes para os veículos elétricos, uma delas é a gama de temperaturas. Sendo um eletrodo sólido, em teoria, para passarem os eletrões de um lado para o outro, deveriam ser necessárias temperaturas mais altas, para eles se difundirem no sólido. Isso significa que temos algum problema de usar a temperatura ambiente ou também funcionam? Excelente, Manuel. Isso é totalmente verdade. É totalmente verdade, e acho que toda a gente pode imaginar. Porquê? Porque se nós temos um sólido, é mais difícil mover os átomos, ou neste caso os íons, dentro de um sólido do que é num líquido, né? Nós temos essa noção do dia a dia. Portanto, o que é que nós queremos fazer para que os íons se consigam mover num sólido? Temos que tornar os espaços, ou tornar o espaço entre os átomos maior, abri-lo, não é? Dilatar o material, ou então, outra maneira de o fazer é conferir mais energia térmica, ou seja, dar energia aos íons. E isso é que se consegue com a elevação da temperatura. Portanto, eles usarem essa energia que lhes é conferida naturalmente pela temperatura, como é ao ferroelétrico, para se moverem. Está ali um kBT, é constante de Boltzmann, vezes a temperatura, é essa energia térmica que existe só porque estamos a uma determinada temperatura diferente de zero. Zero absoluto, não é zero da escala. Portanto, essa energia está ali e para os elétrodos normais, sólidos, é necessário utilizá-la. Por isso é que eles, na maior parte deles, só conseguem ser usados a partir dos 50, 60 graus centígrados. Mas como é que nós conseguimos rodear e ultrapassar esse obstáculo? Se os íons realmente não tiverem que se mover uma grande distância, e nós não precisamos de ter uma grande energia, se eles só tiverem que se mover como só darem como se fosse um saltinho, não é? De um lado ao outro, nós não precisamos disso. E como é que vamos conseguir isso? Lá está, com estas correntes de dipolos alinhadas que se vão perder, vamos imaginar que são um elo, que é uma corrente, e perde um elo ou ganha um elo. Portanto, ou perde uma parte positiva e fica negativo, e perde uma parte negativa e fica positivo. Portanto, eu posso perder um elo da corrente e torná-la, e onde eu tinha positivo, tenho negativo. E isso permite-me fazer com que os íons não tenham, e as ausências de íons positivos, que são negativas, não tenham que se mover longas distâncias. E por isso posso utilizá-los a temperaturas como menos 30 graus centígrados. Então, se eu percebi bem, o íon não tem que fisicamente passar de um lado para o outro. O íon tem que passar, mas então, é perdendo, ou seja, ele já está lá e ele só se desloca. E ele não tem que passar, está a dizer do elétrodo positivo para o negativo. Sim. Não, isso nunca. Não, mas isso nem é o que acontece numa bateria normal. Atenção que esses esquemas que se vêem nas revistas são enganadores. Ninguém conta de que um íon vai mover-se de todo o espaço que dista entre o eletropositivo e o negativo. Os que já existem no Exatamente. Da mesma maneira que a corrente elétrica, quando nós acendemos a luz, não vem um eletrão desde o interruptor até à lâmpada, não é?
É o mesmo princípio. Exatamente. Senão nós nunca mais teríamos luz. E, portanto, e nós ainda conseguimos diminuir esse deslocamento com a ordenação das cargas dentro do eletrólito, ou seja, alinhando dipolos, fazendo essas correntes, ainda se consegue, lá está, é como se fosse essa corrida de estafeta, não é? Onde passam o testemunho, em vez de cada corredor ter que fazer a corrida toda, certo? Passa o testemunho ao corredor a seguir e, portanto, cada um dos corredores gastou menos energia porque só andou uma parte da corrida. E daí essa fotografia que vocês veem aí. Sim, das estafetas. Das duas estafetas, porque cada uma delas só andou uma parte da corrida. Exatamente. E por isso é que se fazem tempos melhores quando são estafetas do que é o atleta individual a correr todo o percurso. Exatamente, exatamente. Pronto. Outra questão interessante tem a ver com a capacidade de carga e descarga rápida. Tendo o tal princípio eletrostático de um condensador, a partir disso também estará garantido, pelo menos nessa parte. Há uma parte, sim, exatamente, há uma parte que carrega e descarrega muito rapidamente, que são os condensadores que estão à superfície dos elétrodos. Depois nós podemos criar mais condensadores internos, aos quais os elétrons nunca chegam e que carregam carga, mas que é carga iónica, ou dipolar, carga de dipolos, e esses condensadores demoram mais tempo a descarregar e, portanto, mantêm essa capacidade extra desses condensadores internos. Mas os condensadores onde chegam os eletrões carregam e descarregam muito facilmente. E nesses podemos aproveitar como um condensador normal, tem uma carga e uma descarga muito rápida. E, portanto, essa carga e descarga rápida, essa parte, podemos aproveitar. Ou seja, podemos fazer um aparelho de armazenamento de energia, um dispositivo de armazenamento de energia, em que temos várias fases de fornecimento de energia. Inicialmente, uma energia muito rápida para ligar o automóvel, não é? Para baixar os vidros, para ligar o rádio, toda essa energia necessária para acender as luzes, que é necessária no início, vir dessa parte de descarga rápida de condensador, e depois nós precisamos de manter uma certa energia durante a condução, e essa energia vir da outra parte, mais da parte eletroquímica e dos outros condensadores que consigamos ter no interior no eletrólito, na parte já do eletrólito. A tertúlia está muito interessante, mas o tempo está a passar muito rapidamente. Eu se calhar vou aqui avançar. Eu falo demais. Não, os temas é que são muito vastos, de facto. Eu ia passar para os outros tipos de químicas, porque sei que a professora também tem investigação com outras químicas usando o sódio em vez do lítio. Quais é que são as vantagens? O sódio é um elemento muito mais abundante e mais fácil de se obter do que o lítio. Mas que vantagens é que pode ter em relação ao lítio? Eu digo-lhe as vantagens e as desvantagens. Exatamente. A vantagem eu acho que é óbvia, e é óbvia. Sódio existe no mar, certo? É muito mais abundante, não é? O sódio existe, o cloreto de sódio existe no mar, portanto, quase todos os países têm acesso ao cloreto de sódio. Nem é só um apanágio daqueles que têm costa, porque a Suíça tem salinas subterrâneas, por exemplo. Portanto, sódio é abundante, é barato, muitíssimo barato. Portanto, isso dá para fazer eletrólitos muito baratos mesmo. A desvantagem é que se usarmos sódio metálico, o sódio também é um metal alcalino, no mesmo grupo do lítio. Do lítio, sim. Aliás, a seguir ao lítio, exatamente, abaixo. Portanto, é um metal mais pesado do que o lítio, maior, tem um núcleo maior, e tem, claro, maior número de prótons e maior número de eletrões.
Portanto, o sódio tem um ponto de fusão que é, se eu não me engano, 97 graus centígrados, ou 98. Portanto, quer dizer que estamos aí numa gama de temperaturas muito aborrecida, né? Porque é fácil conseguirmos atingir os 98 graus, não é assim tão difícil conseguir atingi-los. E o sódio é ainda mais reativo do que o lítio, ou seja, se pusermos sódio a reagir com água, temos uma reação exotérmica que nunca mais a conseguimos parar até construir, exatamente. E também oxida, a oxidação é brutal. Portanto, mesmo dentro das famosas caixas de luvas, o sódio fica oxidado. Portanto, o sódio é muito, do ponto de vista de manuseamento, de ponto de fusão, é muito mais difícil de lidar com. E não há maneira de utilizar metal, sódio alcalino, metal, sem ter uma caixa de luvas. Portanto, sem ter uma atmosfera inerte, como uma atmosfera de argon. Portanto, nesse aspecto é muito mau para a indústria. E depois também ainda iria levantar mais problemas de segurança do que o lítio, por essas mesmas razões. Mas qual é a vantagem do sódio? No nosso caso, é que nós podemos usar o eletrólito de sódio, que por acaso até tem algumas propriedades que ainda são melhores que o eletrólito de lítio, e não usar sódio metálico em nenhum dos elétrodos. Aliás, não ter sódio em nenhum dos elétrodos, sódio nenhum, nem nas prateleiras, nem em lado nenhum. Inicialmente partir de 2 elétrodos que não têm sódio nenhum, que só têm essa diferença de potencial à partida. É a única coisa que nós precisamos, porque depois, como o eletrólito é rico em sódio, porque estes eletrólitos são sódio quase 3, ou 2,995, para um cloro e um oxigênio, e pode ter um dopante de bário, por exemplo, mas tem quase 3 sódios para um cloro e para um oxigênio, é muito rico em sódio, ou lítio, mas neste caso a versão sódio. Portanto, o que acontece é que o próprio eletrólito fornece o sódio que é necessário para fazer a reação química à superfície de cada um dos elétrodos. E, portanto, não precisamos de nenhum não precisamos do sódio metálico. Qual é a desvantagem? É que também não conseguimos uma tal diferença de potencial tão elevada. Lá está, o lítio é como se fosse os Himalaias. Tem uma diferença de energia potencial em relação a todos os cátodos conhecidos, enorme. A maior de todas, a maior diferença potencial, que permite fazer baterias de 4 volts, certo? 4, 5 volts, até 5, mas que não são comerciais, mas 4 volts, 4,2 volts. Com o sódio já baixamos essa possibilidade 0,3 volts, mas com outros metais que não tenham nem sódio nem lítio, ainda baixamos mais. Por exemplo, enquanto o lítio tem, enquanto o lítio realmente dá uma diferença de potencial de 3, 4 volts, não é? Dependendo do cátodo que pusermos, ou do elétrodo positivo. Por exemplo, vamos imaginar zinco, e há muitas baterias feitas com zinco, só permite normalmente 1,2 volts, mesmo com a maior parte dos cátodos. Isto já é pedir, já é 1,2, 1,5, mas 1,2 volts. Portanto, essa é a desvantagem. Portanto, e isso também faz com que a energia não seja tão elevada, não é? Porque a energia é um produto
entre a diferença de potencial, lá está essa diferença entre e a corrente multiplicada pelo tempo, ou uma diferença de potencial e vezes a carga, exatamente. Muito bem. Portanto, se eu diminuir a diferença de potencial, vou diminuir a energia armazenada. Mas exatamente. se eu ganhar muito em termos de número de ciclos, de carga, não vou perder nada e vou ter uma bateria super segura, super barata e, portanto, não vou perder e vou fazer uma série de várias baterias, de várias camadas de bateria, de células unitárias para chegar exatamente à tensão requerida. Mas nesse caso será mais adequado então para sistemas estacionários, não para veículos? Depende, porque sim, mas digo-lhe que se não, no veículo, qual é a parte mais pesada do veículo e qual é a mais volumosa, por assim dizer? Não é a própria bateria em si. Não sei se alguém já viu aqui as baterias de um Tesla, e eu já estive com várias na mão. Aquilo estão metidas dentro de várias camadas protetoras, não é? Quase como se puséssemos as baterias num bunker protetor. Cada bateria em si, elas são tão... elas armazenam tanta energia, são de rolo, de jelly roll, não sei como é, de cilíndricas. Sim. E cada uma delas, agora não sei se já mudaram esse sistema, mas acho que eu peguei no início dos automóveis, há 3 anos atrás, ou 4, cada uma das baterias jelly roll, ou seja, como essas A's de cilíndricas, mas um bocadinho maior, sim. Cada uma delas estava inserida num cilindro de aço grossíssimo, que não se pode abrir sequer. Para proteger mecanicamente. Para proteger mecanicamente, ou seja, dentro era a bateria normal e ainda um bunker de aço, como eu costumava dizer, porque se acontecer alguma coisa a uma das células, o Tesla tinha 7.000 e muitas células, 7.000 e muitas dessas baterias, portanto, cada uma, se uma explode... As do lado também explodem, por simpatia, exatamente, não é? Por fornecimento, por aquecimento das outras, portanto... Exatamente. Essa parte é a parte que mais gasta, a mais volumosa, a mais pesada, não é? Porque é aço inox, aço forte, e também é a parte mais cara, porque manter a temperatura do Tesla abaixo de uma determinada temperatura é super necessário. Sim. E esse sistema é um sistema caro e o mais difícil de conseguir, que é um sistema de sensores e tudo, e de líquido circular. Exatamente, tudo. Portanto, essa parte, se tirar tudo isso, nas nossas baterias não precisa nada dessas proteções, porque lá está, nem tem lítio, nem tem sódio, como não precisava disso, não precisava de sensor de temperatura. Quanto maior for a temperatura, melhor. Nós podemos utilizá-las a 170 graus, 200 graus. E não precisa ter o controlador de temperatura também, portanto, lá está, depende. Mas eu acho que é fundamental ter o lítio, e nós também podemos fazer as de lítio. Eu acho que o lítio, o que vai acontecer é que se vão fazer de lítio, provavelmente, para poder aproveitar esse volume todo, para dar mais... ter mais capacidade no próprio automóvel, não é? Conseguir mais capacidade, ou seja, em vez de utilizar esse volume para ter a mesma capacidade, mas com baterias mais seguras, vamos fazer ao contrário, talvez, que é utilizar esse volume para ter o mesmo tipo de baterias, ou baterias de estado sólido, sim, mas esses sistemas de proteção extras vão ser convertidos em mais baterias para aumentar a capacidade. Muito bem.
Esta é a visão, não quer dizer que esteja correto. Sim, sim. Acho que vamos agora às perguntas dos espectadores. Correto, portanto já passa ligeiramente das 10. Eu vou então. Nós temos aqui mais que 10 perguntas, mas não vamos ver todas. Mas eu vou então passar para a primeira. Portanto, será que num futuro relativamente próximo teremos uma bateria que permita aos veículos elétricos ter uma autonomia de 1000 km? Isso, lá está, essa é uma boa pergunta, mas é uma pergunta que eu fui aprendendo a ser cética em relação a essas perguntas, não por causa da pergunta em si, mas por causa do como vejo que a indústria funciona, não é? Eu vou responder a essa pergunta com um facto histórico. A lâmpada que funcionava e se podia manter acesa durante 100 anos, existiu, mas nunca ninguém a quis comercializar. Portanto, há um balanço entre o querer otimizar, querer conseguir ter mais autonomia e as indústrias quererem que gaste mais baterias ou o automóvel acabar portanto há um balanço que nem sempre tem a ver com a otimização da bateria em si, mas com as questões industriais a obsolescência programada, não é? Exatamente, como as nossas impressoras, por exemplo, acabam a partir de um determinado ponto, segundo ouvi dizer. Não imprimem mais do que certo número de fotocópias. Ok, vamos então passar para mais uma questão. Para quando se prevê o início das versões comercializáveis das baterias de eletrólito sólido? Eu disse que não podia responder a essas perguntas. Não posso responder a essa pergunta, desculpe. Então eu vou passar à frente. Baterias para aviação e transporte marítimo. Será possível? Sim. Aliás, já há aviões que usam células fotovoltaicas e baterias. Uhum. Mas, claro, eu acho que a primeiro veículo que vai ser otimizado do ponto de vista das baterias vai ser um veículo onde usá-las é mais seguro, ou seja, não vai, eu acho que vai ser o automóvel, não é? Nós vamos ter que otimizar bastante no automóvel e não quer dizer que não haja algumas tentativas paralelas, mas eu acho que o automóvel vai ser preferencial e então à medida em que vamos otimizando no automóvel vamos passando aos aviões e a outros e ao mar, onde no mar também já existem até submarinos e tudo elétricos, mas são experiências ainda não têm grande expressão. Ok. Existir, mas lá está, como na Fórmula 1 faziam sempre as experiências, houve muitos sistemas que primeiro evoluíram na Fórmula 1 e depois passaram ao automóvel comum. Eu acho que aqui vamos primeiro testar os sistemas nos automóveis elétricos e depois passamos aos outros tipos de veículos. Ok, muito bem. Vamos passar então para mais uma. Será possível localizar a produção de baterias, evitando a produção longínqua e os custos de transporte? Sem dúvida. Eu gostaria imenso que se fabricassem baterias aqui em Portugal, porque nós temos o lítio e não devemos perder a oportunidade. Também temos sódio, mas não nos falta. Agora, a questão é, lá está, é como tudo, é que vamos aprendendo ao longo deste caminho, que é realmente um caminho de aprendizagem, e eu tenho aprendido imenso, que nem sempre as questões da ciência ou da tecnologia ou do desenvolvimento são as questões fundamentais. Por exemplo, vamos imaginar, estamos no meio de uma negociação, vem uma pandemia, acabou a negociação. Há muitos imponderáveis,
principalmente no setor da indústria, onde se mexem dinheiros, não é? Portanto, há interesses que muitas vezes aos quais somos completamente alheios. Há fábricas que já estão construídas em muitas partes do mundo e foram acabadas de construir para fazer baterias de íon-lítio e, portanto, a empresa não vai deixar de fazer baterias de íon-lítio porque investiu aquele dinheiro e até obter lucro com aquela empresa não vai fazer, por exemplo, baterias de estado sólido. Pois, tem que amortizar o investimento. Portanto, exatamente. Portanto, isto não é só uma questão de ciência ou de desenvolvimento ou de tecnologia ou de indústria mesmo, é uma questão de mercado, de negócio, de oportunidade, há muitas questões que contribuem. Ok, como já são 10h11, já passa, acho que mais uma questão, então. Para quando baterias que utilizem materiais mais amigos do ambiente? Eu acho que devia ser para muito breve. Aliás, suponho que já há algumas empresas, acho que nomeadamente a Tesla, que já queriam fazer, isto não sei se ouvimos isto de uma forma não oficial ainda, acho eu, na imprensa, que queria fazer uma bateria já sem cobalto, porque o cobalto é o grande ponto fraco dos cátodos, dos elétrodos positivos. O cobalto existe é quase todo explorado nas minas da República Democrática do Congo, em África, e, portanto, estamos completamente reféns de um país. Apesar da China também ter uma pequena quantidade, mas estamos reféns de um país. E, além de mais, é um produto que não é saudável, etc. Portanto, sim, a ideia é usar outras maneiras de conseguir os efeitos do cobalto, que confere uma certa capacidade e uma certa estabilidade à carga e à descarga, utilizando tecnologias completamente diferentes, ou lá está, utilizando outro tipo de materiais, e mesmo sem utilizar uma tecnologia disruptiva, há agora substituições, por exemplo, com alumínio e tudo, em que se consegue evitar, pelo menos diminuir a quantidade de cobalto nas baterias. Eu, pelo que já li, as baterias da Tesla usam muito pouco cobalto e alumínio, e usam alumínio. Exatamente, mais eles querem não ter sequer nenhum cobalto. E agora na China, nos Model 3 feitos na China, até estão a usar, segundo li também, a química baseada em ferro fosfato, lítio ferro fosfato. Exato. LiFePO4, sim. Sim. Que também penso que seja do Goodenough, exatamente. E é um dos cátodos do Goodenough. Muito bem. Pronto, estamos a aproximar das 10h15, acho que já vai bastante longa esta tertúlia. Eu vou pedir ao Manuel para fazer as honras e despedirmos e pronto, e ficaram até breve. Foi um prazer estarmos aqui. Espero que em breve tenhamos a próxima tertúlia elétrica e agradecer à professora ter estado presente. Muito obrigado. Eu é que agradeço e espero não ter tido muito enfadonho. E neste dia da energia espero não ter tirado a energia a toda a gente que nos está a ver. E pronto, e já sabem, estamos aqui para tentar trazer mais sustentabilidade, um bocadinho de sustentabilidade, se pudermos, ao mundo. Exatamente. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado.